Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. As mazelas da sociedade estão cada vez mais evidentes, seja pela situação de pandemia, pelas tragédias, excesso de chuva, desmoronamento, alagamentos, acidentes, estão aí para todo mundo ver. E a gente precisa olhar com bastante cuidado, as notícias que nos chegam, as situações que nos chegam, para não fazer uma avaliação contaminada. Porque é muito comum a gente pegar só um lado da história. Por exemplo, está em votação, aí nos trâmites legais, o Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica. E aí o governo entrou com uma proposta, o governo federal entrou com uma proposta de pegar uma parte desse valor para fazer os programas sociais que atendem as pessoas em situação de vulnerabilidade. Se você olhar do lado da assistência social, das pessoas em situação de vulnerabilidade, legal, porque a assistência precisa de dinheiro, de muito dinheiro. Cada vez mais nós temos pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de rua, pessoas desempregadas que estão ficando em situação de vulnerabilidade, porque não tem condição do básico. Então se fala assim, legal, mas por que cada vez mais nós temos estas pessoas em situação de vulnerabilidade? Vamos aprofundar um pouquinho. Como que a gente pode melhorar essa situação e ao longo do tempo diminuir esse número de pessoas em situação de vulnerabilidade? Um dos meios é a educação. A pessoa precisa se capacitar para poder estar empregado, ser útil no mercado de trabalho, conhecer as tecnologias, para poder, com este salário, se manter. Aí, se eu tiro o dinheiro da educação para resolver o problema atual, como é que fica no futuro? Então, precisa aprofundar. Assistência precisa de dinheiro? Precisa. Aí se fala assim, vamos mudar, o programa não vai ser mais Bolsa Família. Porque Bolsa Família remete a um governo anterior, a um partido, seja lá quem for. Nós vamos mudar o nome, o princípio do atendimento para poder atender essas pessoas em vulnerabilidade. É outra proposta que está lá do governo federal. Aí você fala assim, mas a pessoa recebe Bolsa Família, vive do governo, se acomoda com esse dinheiro e aí não quer ir trabalhar, não quer ir fazer nada. Gente, vamos aprofundar. Quanto é o valor monetário do Bolsa Família? Já foi lá pesquisar? Então, eu fui. O Bolsa Família, ele está delimitado em R$41 mensais. A família tem vários critérios para poder receber esse valor. O máximo que ela pode receber é 5 vezes os 41, que dá R$205. R$205 dá para a pessoa suprir as necessidades da família? Moradia, alimentação, transporte, lazer, dá? Esta ajuda resolve? E pior, esta ajuda ajuda mesmo de verdade? Ou ela só cria um estigma, uma marca de que a pessoa está sendo ajudada, a pessoa está recebendo este valor e aí ela tem que se virar com isso e não tem direito a outras coisas? Qual que é o princípio do salário mínimo? Fui lá pesquisar também. O princípio do salário mínimo é que ele deve ser capaz de atender às necessidades vitais do trabalhador, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência. Ele é o princípio da suficiência. Ele tem que ser suficiente para suprir essas necessidades. Uma pessoa, vamos pensar no indivíduo, não estou nem pensando na família, uma pessoa que recebe um salário mínimo hoje, ela consegue com este salário suprir todas essas necessidades? E se for a família?
E a gente vinha aí de um processo que há muito tempo já ficou claro que o salário mínimo não era suficiente para suprir esse princípio, essas necessidades. Então vinha-se numa proposta de evolução de cada ano aumentar um pouco mais o valor do salário mínimo, né, acima da inflação, para poder recompor o que foi perdido ao longo dos anos. Só que aí não vamos, tem muita inflação, o governo não tem dinheiro, não. Baixou-se isso e quando se tem aumento é o valor da inflação oficial, que a gente sabe que no bolso da gente essa inflação é muito maior, principalmente em termos de alimentação. Aumenta arroz, feijão, comida muito mais do que os 3, 4, 5, 6% que se diz que teve de inflação no período. Então é um valor irreal, na verdade, né? Não atinge, e os nossos salários são aumentados em cima destes fatores quando são aumentados, porque agora nós estamos num momento de uma outra negociação, né? O trabalhador está ficando cada vez mais vulnerável. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, com o que a gente recebe de informação para aprofundar e conseguir entender de uma maneira mais ampla essa informação. A gente ouve muito, assiste muito, né, nas redes televisivas, informativas, de jornalismo, matérias sobre, por exemplo, centros de acolhida que recebem pessoas em situação de vulnerabilidade, situação de rua. Aí disse que estes centros de acolhida, a reportagem que passou esses dias, estão cheios de uns bichinhos lá pelas paredes que mordem as pessoas, não tem higiene. Esse bichinho, no nosso meio de população em situação de rua, se chama muquirana. É uma espécie de piolho de pele que gruda, né, que morde, que chupa o sangue e que causa irritação na pele. No centro de acolhida que eu trabalhei, o masculino, a gente teve uma infestação de muquirana. Teve dedetização, não resolveu. Limpava-se toda semana, muito difícil de resolver. Como que a gente descobriu? Que com querosene ele sai. Só que o que a gente tem que fazer? Primeiro, nós tivemos que trocar todos os nossos colchões, porque os colchões que a gente tinha, que veio da prefeitura, tá? Eles não tinham aquela capa plástica. Então ficava no tecido, e no tecido você passa o querosene, mas não adianta. Então tinha que ter aquela capa plástica de curvim, né? Plástico duro, e passar o querosene com pano em todas as dobrinhas do colchão para poder resolver. Se é um centro de acolhida regular e a pessoa dorme todos os dias na mesma cama, ela vai pegar ali os seus bichinhos, vai ter os seus bichinhos, a gente vai resolver, a gente vai tratar a pessoa. Então, remédio na pessoa, limpeza na roupa, higiene do espaço, do colchão, do ambiente, da roupa de cama. E com um longo prazo, porque não é imediato, você consegue extinguir aquele bichinho. Mas, se a coisa é emergencial, rotativo, hoje o João dorme nessa cama, amanhã é o José, depois de amanhã é o Francisco, depois é o Wilson. Cada dia é um naquela cama e tem um quadro de funcionários reduzidos, você tem 100 camas, 2 agentes operacionais para limpar o ambiente, limpar as camas, lavar os banheiros, manter tudo em ordem. Então não dá para passar lá o querosene ou qualquer outro produto no colchão, um por um, todos os dias. O bichinho vai ficar ali. E o José dormiu ontem, ele trouxe muquirana. Que ele se recusou a tomar banho, ou ele até tomou banho, mas vestiu a mesma roupa, que já estava com o bichinho, dormiu naquela cama, o bichinho ficou. Aí hoje vem o João para dormir naquela cama. O João não tem muquirana, mas ele vai dormir na cama que o José já deixou a muquirana. Ele vai pegar. E eles se multiplicam de uma maneira assim, muito rápida. Então, se a gente pega só a notícia que está cheio de muquirana lá nas camas, que os usuários estão reclamando, mostrou lá as mordidas, mostrou o bichinho na parede, porque não tem higiene. Fica-se com a fala de que não tem higiene,
que a organização social recebe muita verba e não dá um jeito naquilo, né? Porque se a roupa de cama é descartável, não tem quantidade suficiente para trocar todos os dias, uma hora vai faltar. É uma realidade. Além da agressão ao planeta, é descartável, usa jogar fora todo dia sem lençóis de cama, sem cobertores, porque fica no cobertor. Não adianta eu tirar o lençol da cama e manter o cobertor com a muquirana que vai passar para o próximo. Então, se a gente fica só com a fala da reportagem e não vê esse outro lado, o problema é da organização social. E a prefeitura diz, estamos dando a verba e a organização social tem que responder isso. Foi dedetizado, a dedetização não mata 100%. Principalmente porque dedetizou hoje, aí o cara com o muquirana veio hoje, dormiu na cama e ele trouxe outro bichinho. Não vai durar muito tempo, daí uma semana já está cheio de novo. Então a gente precisa ter muito cuidado com as informações que a gente recebe, pegar só um lado dessa informação sem aprofundar e aí começar a emitir opiniões a respeito. Aí você fala, Alice, mas tem organização social que larga para lá? Tem, infelizmente tem, mas são minoria em relação à maioria que se esforça para fazer a coisa certa. Como que eu, gerente, no centro de acolhida que eu trabalhava, resolvia a questão do muquirana, do bichinho? Nós tínhamos 90% de usuários fixos, então ele estava sempre na mesma cama. A política diz que na ausência dessa pessoa, a gente tem que receber alguém que está na rua, rotativo, para dormir, para ocupar aquela cama naquela noite, uma pessoa que está precisando. Só que aí são 10% das camas, né, que vão ser ocupadas e precisam ser higienizadas imediatamente. Então tinha essa orientação com os funcionários, não são as 100 camas que a gente vai higienizar, a gente vai higienizar 10 por dia, de que supostamente atenderam, né, a pessoa que não é cadastrada, que não é fixa, que está ali rotativamente. Uma vez por semana, toda a roupa de cama e banho ia para a lavanderia. Não necessariamente os cobertores, toda semana por questão de custo, mas o restante da roupa ia. E aí a gente incluía os cobertores que foram usados por esses rotativos, porque precisa ser lavado imediatamente. No dia que a lavanderia retirava tudo, os usuários do nosso serviço não ficavam nos quartos durante o dia. Então tinha a possibilidade dos operacionais de limpar, de se organizar, de circular nos quartos, porque não tinham pessoas ali. E aí toda semana, no dia da lavanderia, se passava colchão por colchão, produto, né? Querosene, removedor, usava muito removedor, nos colchões, nas dobrinhas, para não juntar. Isso depois de meses a gente conseguiu extinguir. E tinha o trabalho ali todo dia, da questão da higiene, do banho. Até uma época eu dei uma entrevista para uns alunos de jornalismo e quando eles foram apresentar o trabalho, o professor falou que eu era muito higienista, porque eu falava muito dessa questão do banho, da higiene, mas é questão de saúde, é questão de coletividade, de ambiente. Então a pessoa vinha, não tomava o banho, e a gente insistia muito nisso, que não fosse para a cama sem tomar banho, e trocava de roupa. Para isso tinha um trabalho imenso de coleta de roupas para poder dar roupa para as pessoas, porque a roupa não está na política pública, não está prevista em lugar nenhum, é iniciativa que a gente tem que fazer para ter, e não necessariamente você ganha a camiseta e a camiseta vai servir para aquele usuário. A calça, então, pior ainda, sapato, muito difícil. Mas a gente fazia esse trabalho constante para poder ter roupa para troca, porque não adianta também tomar o banho e pôr a mesma roupa que já estava na rua, que já veio da rua, que estava suja. Muitas vezes muito suja. E a briga diária para que eles lavassem as roupas, para que não fossem descartáveis, para que lavasse, que cuidasse, que mantivesse, né? Porque a gente não ia ter sempre à disposição. Então é um trabalho a longo prazo. Se a gente fica só com a reportagem falando dos muquiranas, parece que
a organização social não está olhando, que ninguém está cuidando daqueles usuários. Só que esta política de rotatividade, de um dia ele dorme aqui, outro dia ele dorme ali, de não ter uma cama fixa, ela dificulta esse trabalho de higiene, esse trabalho de manutenção do local, né? Dificulta não ter contaminação entre eles de outras doenças, porque não tem um espaço físico adequado para isso. Não tem roupa de cama necessária, né, para troca como deveria ser. Não tem água, sabão necessário, álcool gel para fazer a higienização que deveria ter. As verbas, normalmente, elas são insuficientes para o volume de coisas do que deveria ser, seja para alimentação, seja para produto de limpeza, seja para o produto de higiene pessoal do próprio usuário, né? Não adianta nada tomar um banho, né, mal a mal, com a barba desse tamanho, cheia de bichinho, com o cabelo cheio de piolhos, se não tiver uma higienização, um corte, um shampoo, um produto, tudo isso tem que ser pensado. E na política pública não está abrangendo tudo isso ainda, muito pelo contrário, nem atende todas as pessoas que precisam, nem atende devidamente as pessoas que são atendidas. Então, muito cuidado quando ouvir essas notícias para pensar mais profundamente a respeito delas. Pode ser que a organização social do local que foi mostrado lá esteja negligenciando. Pode, mas eu, por experiência própria de gerente de serviço, sei que a gente rebola muito para conseguir fazer as coisas, para conseguir ter um mínimo de dignidade dentro do dia a dia e não tem verba, não tem dinheiro para isso, e sem dinheiro fica muito difícil de fazer as coisas. A supervisão dos serviços diz, por exemplo, que a gente não pode servir salsicha, linguiça, tem lá umas normas da nutricionista bonitinho, legal, só que o que a gente tem que servir, carne, frango, peixe, né, tem que servir muito, é custo mais alto e a verba fica insuficiente. Então não adianta você manter 15 dias um negócio top, como deve ser, e depois não ter dinheiro nos outros 15 dias para o arroz e para o feijão, que é o básico, porque a verba vai acabar e a gente tem que rebolar para poder administrar. Então, pensar a respeito, refletir, procurar saber um pouco mais. Ah, Bolsa Família? Quanto que é esse Bolsa Família? A Vive do salário mínimo, quanto que é? E diz a regra que a gente não pode ganhar menos que o salário mínimo, mas qualquer bolsa emprego, qualquer projeto social que surge aí para acolher, atender pessoas em situação de vulnerabilidade, é verba menor que o salário mínimo. Se o salário mínimo já não contempla, como que a pessoa vai se manter, vai sair da condição de necessitado ganhando menos ainda, né? Então pense nisso, se aprofunde, né? Se preocupe em saber um pouco mais a respeito para poder emitir uma opinião. Procure se aprofundar um pouco mais nas coisas para não generalizar que todas as organizações são assim, todo mundo é assim. Não. Vamos olhar o positivo e o negativo, sabendo que o negativo é minoria. Porque quem está na área normalmente está comprometido em fazer o melhor. E estando comprometido em fazer o melhor, automaticamente vai buscar meios para isso e vai fazer da melhor maneira possível. Então pense nisso, desenvolva o seu senso crítico, né, e o desconfiômetro quando ouvir determinadas notícias. Por hoje é isso, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Até a próxima!